Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública, programa que te ajuda a fiscalizar o trabalho dos nossos fiscalizadores, os nossos vereadores. Quem vai bater um papo com a gente hoje é a vereadora Vivi da Rádio do Republicano. Seja bem-vinda, vereadora, tudo bem? Obrigada, Tânia. Um ótimo... Não vou dar bom dia, porque depois vai passar várias vezes, né? Então, um super beijo aí a todos os nossos ouvintes que, em peso, me mandam foto printando que assiste o mês todo, porque repete. Gente, por que essas pessoas não falam comigo? Não, mas eles falam comigo demais, Tânia. Parabeniza demais, gostam muito. É muito legal esse programa, vocês estão de parabéns, viu? Bom saber, a gente quer receber de vocês também. Pode mandar pra gente, a gente gosta de saber que vocês estão assistindo. Manda aqui pra Tânia também. Como que eles podem se... WhatsApp, 3625-9525. Mande também, gente. Ou nas redes sociais. Vocês só falam comigo. Não é ciúme, mas a gente gosta de saber, né? A gente gosta de ter o carinho do público também. Eu tô adorando o programa. Parabéns. Que bom, a gente ficou um mês aqui sem gravar, período eleitoral, ordens do conselho, a gente segue a risca. Até mesmo que é bom não entrar muito em confusão, né, vereadora? Mas agora a gente voltou. Mais confusão do que já está tendo, né? Mais confusão do que já está tendo. Porém, a gente espera aí que tudo ande com paz, com calma, o melhor para o Brasil. É o que a gente quer. Exatamente. Só que agora a gente vai ter que correr atrás, né, do tempo perdido desse mês que a gente não trouxe para população a fiscalização do trabalho de vocês. Como foi esse mês que a gente não conversou? Para mim foi uma loucura, eu estive afastada, né? Como Sim. Eu estava para a rua, resolvendo alguns problemas, trabalhando aí para os deputados, eu não achei justo receber o salário do mês, saí até para poder o meu querido suplente Deonete entrar, colocar o nome dele na história, sentir um pouquinho, inclusive ele está aqui hoje, super participativo, e na próxima ele vai estar dentro, se Deus quiser. Fez um trabalho aí com honra, comandou aí a Câmara no meu lugar, e a gente arrebentou aí para os deputados em Taubaté. Sim, o Montanha também pegou um pedacinho, né? Pegou um pedacinho com o Nunes, eu aproveitei que o Montanha foi pelo Nunes e abri espaço aí pro Deonete, porque quando eu fui suplente, eu queria tanto entrar e eu não tive essa oportunidade. E eu me coloco no lugar das pessoas. Eu sou assim. Exatamente. Então deu para fazer bastante coisa, nem que seja indiretamente. Agora ele pegou um pouco do seu trabalho para dar andamento e agora também você vai pegar um pouco. Não consegue mais largar da gente, ó. Não consegue sair do gabinete. Se apaixonou por nós lá. Oh, meu Deus. Quem sabe na próxima. Vai, com certeza. Ele entra aqui e vai sentar nessa cadeira para falar de fato. Foi um período injusto, entre aspas. Ele não participou. Porque não pôde participar do nosso programa, mas quem sabe. A gente não quer uma licença sua, vamos combinar, não quer que saia, muito menos por motivos sérios. Para a campanha, tudo bem, só que não deu para ele ficar aqui. Uma pena. Porém, vamos falar então do assunto do momento. Do momento saúde. Saúde a gente sempre fala disso. Só que não é Covid. Covid a gente já deixou um pouquinho de lado, ela ainda existe. Vamos todo mundo continuar se cuidando, mas o tema agora é mutirão de urologia e a situação das UBS. A prefeitura fez aí uma promessa que ia fazer um mutirão e acabar com a fila. A fila estava com 600 pacientes ali para o atendimento de consulta e 700 pacientes para procedimentos. Houve essa promessa, mas acho que não zerou essa fila, né? Ô, Tânia, inclusive eu me assustei quando eu vi esse número de pessoas na fila esperando para fazer um exame ou para fazer uma cirurgia, porque quando se fala na urologia, nós estamos falando de dor renal. Diz que essa dor renal eu nunca tive, graças a Deus eu não quero ter, mas ela se compara à dor do parto. Sim. Tá? Muitas pessoas que passam por isso, muitos homens esperando inclusive exame, a gente com 600 pessoas na fila, e a prefeitura ela fez um convênio com a Litotal. Esse convênio, ele tem um valor alto por mês, e a prefeitura está usando 30% desse valor. Se a gente ainda tem 70% para usar, por que é que não está sendo chamado na Litotal? Fica essa pergunta. Eu fiz um requerimento, até vou cobrar da Karina de me dar a resposta sobre essa resposta, porque é inadmissível. Se a prefeitura fez o convênio e não está usando, não está encaminhando os pacientes para lá e sim deixando na fila, esperando pela Policlin, só a Policlin não dá conta. Então, eu fiz um requerimento cobrando e vou ficar em cima. Eu quero aquela Litotal 100% de atendimento para a gente poder zerar essas filas, visto que não aconteceu o mutirão. Talvez o mutirão não aconteceu pela demanda que não é tão grande. A Litotal, ela supre, junto com a Policlin, rapidamente essa fila, porque eles têm condições de atender 30 pacientes. Eles estão atendendo 2. Então, a gente vai conseguir correr atrás disso aí. Mas claro que o mutirão agora seria muito bem-vindo. Sim, a gente percebe pelas suas falas na tribuna aquilo do sou da base do prefeito, mas quando é para reclamar, vou reclamar. Não adianta, amiga. Nós aí tivemos até um contratempo, eu e o prefeito,
porque ele não gostou de uma reclamação que eu fiz. E falei para ele, em tribuna, falei, prefeito, eu sou assim. Eu vou mostrar o que está errado e vou mostrar o que está certo e vou aplaudir se acertar. Mas também vou criticar se errar. Esse é meu trabalho, você me conhece Sim. desde 2017, sabe, me acompanha aqui, sabe que eu sou desse jeito. O político, ele não pode perder a essência dele, ele não pode perder a verdade dele. Eu não vou falar só o que ou o prefeito quer ouvir ou o que a população quer ouvir. Você sabe que eu tenho posicionamento, eu agrado alguns, desagrado outros, mas eu sou eu e não vou me perder de mim. Sim, justamente é o trabalho do vereador, como você mesmo disse. Tem que ser assim. Se é para fiscalizar, para o bom, para o ruim, tem que fiscalizar. Então, na saúde, o que tem de bom, o que tem de ruim? Então, a gente reclamou sobre a urologia. Agora, uma coisa de bom que eu pontuei até em tribuna foi as UPAs. Foi um acerto. Mesmo sendo recomendação do Ministério Público para que o prefeito não fizesse a terceirização da UPA, o prefeito fez. Ele acertou. Por que ele acertou? As UPAs estão maravilhosas. Elas foram reformadas, elas estão com atendimento melhor, os médicos são terceirizados. Se faltar, se quiser dar nó, vai sair. É responsabilidade da terceirizada de cuidar. E eu tenho recebido diariamente dos munícipes elogios sobre as UPAs, em especial a UPA Santa Helena. As pessoas chegam para mim e falam, nossa, está parecendo uma clínica particular. A UPA Central aqui também, ela está ficando linda, né? Então, assim, se lá na frente não der certo essa parceria, pelo menos as UPAs todas reformadinhas e novinhas a gente vai ter. Então, eu fiquei muito feliz com essa aquisição, tá de parabéns aí, o prefeito acertou, deu um tiro muito certo, porque a população, ela merece isso. Ela merece o respeito com a saúde, ela merece o respeito com suas dores, com suas doenças. É horrível você chegar num hospital com dor, passando mal, e ter que ficar 6 horas sentada esperando atendimento. Você sabe que eu vivia arrumando rolo lá, entendeu? Eu vivia arrumando rolo, era inadmissível a pessoa ficar jogada daquele jeito. Só um resultado de exame para chegar, demorava 5 horas. Sim. E a pessoa não podia ir embora, não podia sair para tomar um café, que perdia a vez se chamasse. Minha última briga na UPA foi essa. Então, eu quero deixar aqui meus elogios, porém, se houver erro, nós estaremos em cima cobrando. A gente pede para a população trazer para a gente como é que está esse feedback. Dá o feedback para a gente, porque a gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas vocês estão, e vocês são responsáveis em fiscalizar e trazer para a gente tomar uma providência. Exatamente, eu já falei aqui nesse programa que muitos órgãos públicos até, a gente vê a população reclamando, aí quando chega lá, mas a gente não recebeu nenhuma denúncia, a gente não recebeu nada oficial. Sem nada oficial, como é que você vai saber se é verdade, se é mentira? Como que faz essa estatística do que está funcionando e do que não está? Então, é importante a população não reclamar só nas redes sociais, não reclamar só com os amigos, mas também levar para os vereadores, levar para uma ouvidoria, enfim, correr atrás do que precisa. Ainda sobre saúde, vamos falar sobre o CEMUME, Centro Municipal de Medicamentos. Até começou a espalhar na cidade, né? Agora é na Santa Helena que tem, Fazendinha, o BS Fazendinha também tem um CEMUME lá. E a pergunta é, que bom, aconteceu isso, estamos espalhando os CEMUMEs da cidade, só que está faltando remédio mesmo assim. De nada adianta. Não adianta a gente colocar CEMUME na Fazendinha, CEMUME, e não tem medicamento. Eu recebi uma visita de funcionários do CEMUME pedindo emenda para compra de medicamentos. Isso aí não é função do vereador. Isso aí não é cabível. A prefeitura, ela tem que arcar com os medicamentos e o Estado. Quem está falhando muito é o Estado. Ano eleitoral, e os políticos largam mão, não faz compra e o povo que se dane. O povo que fica sem remédio, tem gente que faz tratamento de uso contínuo. É inadmissível isso, é inadmissível ter que pedir para um vereador que mande dinheiro para a gente comprar medicamento. A gente recebe várias emendas parlamentares de deputados que mandam para compra de medicamentos. Gente, esses dias estavam faltando os medicamentos básicos nos hospitais, principalmente para criança. Não tinha Tilenol. Pelo amor de Deus, gente. Remédios básicos faltando. Um remédio que as pessoas usam para dor no estômago, omeprazol, faltando. Coisas básicas, coisas baratas. Tem medicamento aí, um Magnopirol, que pelo Estado estava saindo a farmácia popular 60 centavos para a prefeitura. Faltar esse medicamento? Sim. Então, a gente está fazendo aí uma seleção de quais são os medicamentos que estão faltando pela prefeitura e quais estão faltando pelo Estado para a gente bater e pressionar. O Estado, ele costuma pegar mais os remédios mais caros, mais difíceis de encontrar. Eu queria aproveitar, tipo um Tilenol. Queria aproveitar o espaço que você está me dando e dizer a você, munícipe que está em casa, se você precisa de medicamento,
você entra contra o Estado, entra com uma ação, vai na Defensoria Pública. Meu pai precisa de um medicamento de R$20 mil por mês, que ele está com o pulmão fibroso. É só você arrumar um advogado, entra na justiça que você ganha a causa e o Estado é obrigado a mandar o medicamento todo mês. Tem gente morrendo por falta de medicamento, por falta de comunicação, de informação. Isso não pode acontecer. A mesma coisa sobre quem está na fila de cirurgia, quem está esperando com emergência. Vá na Defensoria Pública, entra com pedido judicial, que vai sair rápido, gente. Fica essa dica para vocês, tá bom? Porque às vezes a pessoa acha que é o município que está demorando e é o Estado, é o CROSS. Sim, tivemos uma audiência, né, vereadora, para saber aí as realizações da área da saúde no quadrimestre, no terceiro quadrimestre. E o secretário falou que atualmente faltava 17 medicamentos. É muito remédio. Para a prefeitura, não tem justificativa, gente. É ano eleitoral. Que tem uma verba muito grande. Na verdade, assim, o que acontece? Eles fazem a licitação e a empresa cai, falta de documentação. E esse demorado de licitar, não deveria ter licitação para compra de medicamento. Porém, já tem o outro lado, que pode ter lavagem de dinheiro, corrupção na compra de medicamento, que é possível. Um ser humano consegue roubar no medicamento do ser humano, né? Consegue roubar na merenda, consegue roubar né? Imagina no medicamento. Então, infelizmente, por ser um país que tem corrupção, não dá para fazer isso, porque não deveria ter burocracia. Faltou medicamento, a prefeitura vai lá e compra. O prefeito quer comprar. Ele faz a licitação, só que ele passa pelas burocracias da demora. E quem sofre é a população sem o remédio, entendeu? Mas daria para começar esse processo antes do estoque acabar, né? Com mais antecedência ainda. Exatamente. Poderia já ter esse controle. Mas eu acho que tem prazo, tem data e tem contrato também. Acho que você não pode começar a abrir uma licitação enquanto não termina o outro contrato. É o que eu falei para você, é a burocracia. E aí o povo fica sem medicamento, sofrendo de dor. Complicado. A gente defende o SUS. O SUS é importantíssimo. Sim. Ainda mais se a gente comparar com os Estados Unidos. Tem razão. Qualquer coisinha você já paga uma fortuna. O meu irmão no Canadá. Ele, para ter o uso do SUS, ele paga caro um cartãozinho. Exatamente. Mas funciona pra caramba. Funciona. É perfeito o uso do SUS lá. Não é SUS, é outro nome, né? A gente não vai criticar o SUS em si, porque ajuda muita gente. Muita gente. Porém, não é perfeito. A gente tem que apontar os defeitos também. Exato. Exatamente. Vamos esperar isso. Mais um requerimento que está pendente de resposta, né? Exatamente. Outro requerimento fala de saúde, só que agora não é saúde do corpo, é saúde da mente, né, vereadora? Pede uma campanha de conscientização aos servidores de educação sobre transtorno psicológico infantil. Depressão ou outros problemas não é só coisa de adulto que tem boleto para pagar, não, né, vereadora? As crianças estão sendo atingidas pelo mal do século. Amiga, falou tudo, mal do século. As crianças, elas vêm vivendo, elas vêm sentindo nos pais a euforia de tudo que está acontecendo com o nosso... Ansiedade, né? É, ansiedade, tudo que está acontecendo com o nosso país. Então, o que acontece? As crianças também têm problema. A gente já tinha antigamente. Nós já tínhamos o autismo, nós já tínhamos o TDAH, só que nós não tínhamos diagnóstico. Agora nós temos. E o poder público precisa concentrar e investir mais nessa área. Por quê? Eu tenho todo um professor dentro da sala de aula com 30, 40 alunos que tem que estar lá para identificar se a criança tem ou não problema. Sim. Não é a função do professor. E ele tem que fazer essa ação também. Eu fico com dó de verdade. Eu fiz magistério, no primeiro estágio eu me mandei, não quero mais. Porque eu vi o tamanho da responsabilidade. Cuidar do nosso filho já é tão difícil, imagina de 40 dos outros. Então, precisava as escolas ter realmente uma psicóloga mais ativa, uma participação direta com os pais, assistência social mais pesada. A gente precisa ter os profissionais acompanhando as crianças de mais perto, sabe? As crianças precisavam passar por seleções, passar por testes. Poxa, é tão uma coisa simples que o poder público tem condições de arcar com isso. E aí você vê criança quando está, por exemplo, nós pegamos um caso de uma criança que agora com 11 anos que foi conseguir diagnosticar que ele tinha TDAH. Mas a criança está todos esses anos sofrendo em sala de aula. Sofrendo... Tem criança que está no fundo da sala e que tem problema de vista. E que não tem condições financeiras de passar no oftalmo. E você vê essa criança não desenvolver, você vê essa criança ter dor de cabeça em sala de aula. Gente, coisa básica. Que o poder público é a primeira ação que tem que fazer. E sofre bullying com os amigos achando que a criança é burra. Gente, dá dó de ver. Eu choro quando eu vejo uma coisa dessa. Então, eu estou cobrando mais investimentos de grandes profissionais direcionados às nossas crianças de escolas municipais. Você quer um exemplo? Se hoje nós estivermos numa escola com 1.500 alunos, uma criança cair infartando, ninguém sabe fazer os primeiros socorros. Você pode salvar uma vida em questão de 1 minuto de primeiro socorro.
até chegar o SAMU. Sim. Ninguém sabe fazer. Os professores não são treinados, diretores não são treinados, não tem um profissional do bombeiro. Por que não abrir tantos concursos e colocarem profissionais da área, a própria Guarda Municipal, Defesa Civil, bombeiro, para que a gente tenha um profissional em cada escola, Sim. que se tiver uma emergência pode salvar uma vida. Exato. A quantidade de crianças infartando está enorme e ninguém sabe cuidar. Isso acontece até com a gente, se a gente cair na rua. Aqui na Câmara. Até chegar um SAMU, em questão de minutos, seu coração para. Se você souber fazer a massagem direitinho, se você souber trazer a pessoa de volta, eu acompanho muito o trabalho do SAMU, quantas pessoas eles voltam? Quantas pessoas, quando eles chegam a tempo? Então, assim, são coisas inadmissíveis, Tânia. Sim. Coisas que não pode acontecer mais nas nossas escolas. A casa Isso me aprovou, revolta. né? A casa aprovou o projeto que faz em estabelecimentos com alimentos e escolas a manobra de Heimlich, né? De engasgo. Exatamente. Já é o primeiro passo. Acho que foi o do Paulo Miranda. Paulo Miranda. Excelente. Excelente o que você falou, engasgo. Eu particularmente, se a Manu engasgar comigo, eu não sei fazer. Preciso fazer um curso urgente. Agora, imagina na escola, os pequenos, os berçários. Será que a minha filhinha que eu deixei na escola lá, agora, tem um profissional lá que poderia salvar ela se ela engasgar com grão de feijão? Comum a criança engasgar com grão de feijão. Então, gente, puxa vida, políticas públicas em cima disso falha demais no nosso país. E vereador não pode fazer um projeto disso, né? Não pode, porque dá vício de iniciativa. Exatamente, não pode fazer a prefeitura gastar. Não pode fazer um projeto. Tem que ter uma programação, tem que ter um investimento. A gente tem dificuldade de pessoas que entram e têm essa visão. A gente sabe que toda saúde é importante, toda doença é importante. Sim. Mas a gente tem que pensar nas causas emergenciais. Pois é, esse requerimento aí, então, pede que a prefeitura faça alguma coisa que dê mais apoio a essas crianças, às famílias e, quem sabe, vai ter uma resposta, ou então, quem sabe, a gente gera a ideia de um projeto para trazer aqui para essa casa. Último tema do nosso programa, um requerimento que fala do cartão Mesa Taubaté. Ainda temos esse problema, vereadora. Eu acho que no último a gente falou disso. Nossa, amiga. Estava tendo esse problema aí do cartão, da onde é aceito, onde não é aceito. E agora, principalmente, o valor que não aumenta, R$ 129. O que você compra com R$ 129 no supermercado? Compra alguma coisa, mas não muito. São dois problemas que o ser humano não pode enfrentar. É a fome e a dor. É inadmissível uma coisa dessa, num país de hoje, né, com tantos recursos. É absurdo uma família com 5 filhos. A gente tinha antigamente a cesta básica, que era doada. Uma cesta básica enorme, uma cesta básica bonita de se ver. Ela supria as necessidades. Sim. Foi transformado num cartão para a pessoa ir lá e comprar do jeito que ela quer. Que na teoria era bom. Desde que haja consciência, exatamente, responsabilidade. Será que todos os pais estão tendo a responsabilidade de ir lá e comprar a quantidade de feijão, de arroz, de trigo, de óleo? Ou coloca umas bolachas no meio, ou coloca algumas outras coisas que não tem necessidade, porque tem essa liberdade, com exceção de bebida alcoólica e cigarro, que não entra, graças a Deus, sim, né? Porque tem pais que comprariam tudo de cigarro. Gente, não dá. R$ 129 para você entrar num supermercado, eu desafio alguém que está me assistindo aí, me leva no supermercado e compra, igual tinha na cesta, 5 quilos de arroz, 3 quilos de feijão, não sei quantos pacotes de trigo, óleo, margarina, bolacha recheada, e é todo sal, açúcar, café, tudo que a gente precisa do básico para passar um mês. Se a cesta, que era enorme, não dava, você imagina esse cartão de R$ 129. R$ 129 é indigno. Sim. Eu não tenho coragem de entregar isso para a população. Quando estabeleceram esse valor, já era muito puxado. Imagina e agora a inflação está cada vez pior. Nós estamos vivendo uma pós-pandemia. A economia quebrou. O Brasil é o único país que está em deflação, graças a Deus. Tem países aí com ciúmes, com inveja da gente, porque o país está economicamente equilibrado. Se a gente não tivesse Paulo Guedes, que deu um show na economia, que manja muito, para segurar o que a gente viveu do fica em casa, ninguém trabalha, não gerou imposto, não gerou nota, não gerou, o desemprego foi enorme. Agora, enfrentar tudo isso é óbvio. E não é só no Brasil que a gente está com problema de preços altos. O Brasil está com o menor preço no combustível. O Brasil ainda está com o menor preço na carne. A gente vê a Venezuela aí, a gente vê a Argentina, a gente vê os países vizinhos passando fome, tendo que matar animal para comer. E não está acontecendo isso no Brasil. E pelo amor de Deus, não deixem acontecer.
não vamos chegar num ponto desse. Se a gente não tivesse um governo equilibrado, se a gente não tivesse um ministro da Economia com tanto conhecimento, nós tínhamos quebrado. Isso não aconteceu no nosso país. E agora nós entramos em deflação, a economia começou a subir e a tendência é a gente arrebentar. A tendência agora é o Brasil crescer de uma maneira espantosa, se assim a gente permitir, claro, mas a gente vai conseguir buscar o que é digno para a população. A população merece um auxílio, um Auxílio Brasil de R$600, que o presidente colocou em plena pandemia. Quem que viveria com R$49, com R$100 para passar a pandemia? Eu morrer de fome, o povo. A gente já estaria vivendo o que está vivendo a Venezuela. R$600 para 60 milhões de pessoas. É muita coisa. Então, se não fosse isso, a população estaria realmente morrendo de fome. Ainda tem pessoas que não têm acesso à internet, não conseguiu fazer cadastro e que ainda passa a situação difícil. E eu não vejo ninguém que fica levantando a bandeira aí de igualdade, dividir lá e dar uma cesta básica, ajudar quem está precisando. É outra coisa que tem que partir da gente também. É uma ação que tem que partir do ser humano e não ficar esperando só do Estado, só esperando do governo. A gente também pode fazer a nossa parte. Ontem eu estava na igreja e o pastor falou, nós vamos fazer um congresso para o pré-adolescente. Muitos deles não têm condições de pagar. Quem tiver, paga, investe num pré-adolescente. E eu me prontifiquei. A gente precisa fazer isso. Nós precisamos ajudar um ao outro. É assim que o nosso país vai crescer. Exatamente. Eu vou ter que encerrar o programa com essa mensagem. Eu até ia comentar da notícia que saiu falando que o cartão injeta 730 mil na economia do município, mas... Não, se o cartão funcionasse, estava bom. Sim. Só que o cartão não pagou os fornecedores e perdeu. Então, o coitadinho vai com R$129 no cartãozinho no supermercado e fala, opa, aqui não dá, eles não me pagaram. Sim. O prefeito faz o repasse e a empresa não pagou os fornecedores. Uma vergonha. O requerimento tem 7 perguntas, é bastante coisa para a prefeitura aí analisar e responder. E faz tempinho que eu mandei, eu quero ver as respostas. Se não tiver, amanhã vai para a tribuna. Exatamente, vamos acompanhar então essa briga. 129 é pouco e ainda o pouco já não consegue nem usar. Quem conseguir comprar com 129 tudo isso, me avisa que eu vou para esse supermercado. Vamos, né, Tá bombando, com certeza. Vivi, obrigada pela participação. Mês que vem a gente já deixa um pouco combinado para falar de emenda, hein? Emendas vão fechar o prazo aqui para colocar. Vou querer saber direitinho para onde vai sua verba. E você que nos assiste, continue aqui com a gente, continue se cuidando, sempre muito importante. E, é claro, continue aqui assistindo toda a programação da TV Câmara e mandando mensagem para mim, né, Vivi? Por favor. Foi o nosso combinado. É isso. Obrigada pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.